Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Mais uma vez, estamos reunidos, na casa de Germano para estudarmos o Evangelho de Jesus. Vamos iniciar, com aquela preparação que a gente faz e com a canção que foi feita com muito carinho, para o nosso querido Germano. Ricardo, Cláudio, com vocês. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, faz superior, sempre pronto pra nos amparar. Espírito vivo e fundamental, abre seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso Mentor, fonte de temor e de amor. Padre Germano, nosso Mentor, fonte de temor e de amor. Obrigada, meninas. Vamos fazer agora uma página do livro Episódios Diários. A mensagem é de Joana de Ângeles, recebida pelo nosso querido Divaldo, que, aliás, vamos manter nossas vibrações positivas e de cura para Divaldo, Com certeza ele ainda tem muito a contribuir para a doutrina. E o título é A Arte de Ouvir. Onde quer que te encontres, de uma ou de outra forma, despertarás o interesse de alguém. Algumas pessoas poderão arrolar-te como antipático e até buscarão hostilizar-te. Outras se interessarão por saber quem és e o que fazes. Inúmeras, no entanto, te falarão intentando um relacionamento fraterno. Cada qual sintonizará contigo dentro do campo emocional em que estagia, quer dizer, a pessoa, que está falando com a gente. Como há carência de amigos e abundância de problemas, as criaturas andam à cata de quem as ouça, ansiando por encontrar compreensão. Em razão disso, todos falam, às vezes, simultaneamente, quer dizer, tudo junto, Aquela confusão que ninguém se entende, Concede a quem chega a honra de ouvir. Não te apresses em cumulá-lo de informações, talvez desinteressantes para ele. Silencia e ouve. Não aparentes saber tudo, estar por dentro de todos os acontecimentos. Nada mais desagradável e descortês do que a pessoa que toma a palavra de outrem e conclui-lhe a narração, nem sempre corretamente. Sê gentil, facultando que o ansioso sintonize
com a tua cordialidade e descarregue a tensão e o sofrimento. No momento próprio, fala com naturalidade, sem a falsa postura de intocável ou sem problema. A arte de ouvir é também a ciência de ajudar. Caramba, eita. Essa aqui é para muitos dos ansiosos que existem por aí, que no acolher o outro, né, não permitem que o outro fale, julgam, dá conselhos ou até ordens, né, sem entender o que o outro quer. Às vezes o outro só quer falar, só quer desabafar, está tão triste, tão amargurado, não tem ninguém, principalmente os idosos. Né, gente? A gente está vivendo aí momentos muito difíceis para as pessoas idosas, porque ninguém tem paciência. Essa geração nova aí, da internet, de tudo muito rápido, não tem muita paciência. Então, tem até um nome, né? Como é? Etarismo, né? Que é o preconceito contra o idoso. E existe, gente. Eu percebo até comigo, às vezes, em determinadas situações, só porque a gente tem cabelo branco. Tá? Mas a gente também tem muito conhecimento, né? E tem muita sabedoria da vida, vivência. Então, sempre a gente tem alguma coisa para oferecer. E a pessoa que chega, isso aqui é muito bom para atendimento fraterno. A pessoa chega, não vamos julgar, não vamos ficar, né, apontando erros, né? Cortando o assunto, deixa a pessoa falar. Isso é a maior caridade, é saber ouvir, né? E vamos exercitar isso porque estamos precisando muito. É a caridade também, né? E dentro da nossa doutrina, fora da caridade não há salvação. E quando a gente ouve a palavra caridade, a gente pensa logo em dinheiro, comida e roupa. Mas às vezes atenção e carinho valem muito mais. Tá? Fica aí a mensagem dessa noite. Vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, a Germano, mentor espiritual desta casa e toda a sua falange de trabalhadores. Vamos pedir humildemente que eles nos envolvam, que nos auxiliem nas nossas necessidades, nas nossas dificuldades, que nesta noite possamos receber aquilo que precisamos. Não vamos nem pedir aquilo que a gente quer, porque às vezes o que a gente quer não é o que pode ser. Então vamos pedir aquilo que é possível, mas tenhamos a certeza que ao entrarmos por aquele portão, cada um de nós, ao seu lado, tem um trabalhador espiritual desta casa, que está ao lado aí de vocês, trabalhando e fazendo o que é possível. Mas é preciso que a gente abra o coração e a mente para receber. Então, que possamos nesta noite, né, sentir essas vibrações amorosas desses amigos espirituais, aproveitar todo o conhecimento que será trazido nesta noite. Pedimos também à equipe responsável pela fluidificação das águas que coloque ali o remédio necessário para a continuidade dos tratamentos. Pedimos por todos aqueles nomes de encarnados e desencarnados que foram colocados por vocês ali com tanto amor e carinho, que também possam ser atendidos, né? E pedimos pelo nosso querido irmão Rubens, que seja amparado pela espiritualidade, por Germano, para que ele possa ser inspirado e trazer aquilo que precisamos ouvir. E assim, então, pedimos a permissão para dar início aos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Tem alguém que está aqui pela primeira vez hoje? Não, mas sejam bem-vindos da mesma forma. Todos vocês, Rubens, fique à vontade, a casa é sua. Opa! Tá? Germano deixou, tá bom? Ele falou para mim assim, pode deixar o Rubens à vontade. Com essa autorização. Vamos lá. Vou sentar aqui. Boa noite a todos.
Não precisa falar da felicidade de estar aqui. Né? Aí, chovendo molhado. Mas assim, nós escolhemos um tema que serve para todos nós. Né? Todos nós. Mas, em especial, com mais intensidade, para aquele que se propõe a trabalhar na seara espírita. Vejamos. Decágono para os médios. De onde será que vem o decágono para os médios? Alguém tem ideia? Nunca tinha ouvido falar? Você me passou o tema, eu falei, caramba. Não quis matar a curiosidade? Se nós, vamos lá, imaginar os 10 mandamentos. Não é? O que são os mandamentos? São 10 ensinamentos indispensáveis para todos nós. Sim. Esse tema é bem versátil porque ele está no Evangelho segundo o Espiritismo. E que, na maioria das vezes, a gente lê e não associa. Não associa. Então, assim, nós vamos falar de 2 livros. O livro Espírito da Verdade, que faz abordagem sobre o Evangelho, todas as lições, e desse nós tiramos a lição número 5, e o livro Consolador. São 2 livros indispensáveis para nós médiuns. E para todo aquele que tem a intenção de se tornar mais leve, ou seja, de estar estudando a doutrina espírita. É a lição número 5 desse livro. O dinamizador é o Rubens. Vamos lá. O que a gente entende por decálogo, nós já sabemos que são 10 mandamentos indispensáveis para que todos os médiuns prestem atenção. Priorizem na sua ação. Mas nós vamos ver que tem uma particularidade. Todos nós somos médiuns. Sim. Todos nós, sem exceção. Aí, assim, um com mais intensidade e outro com menos. Mas vamos lá. Dentro da doutrina espírita, onde é que nós encontramos o decágono, está ali no livro Espírito da Verdade. Quem foi o Espírito da Verdade? Jesus. Por que a timidez de falar Jesus, gente? Foi Jesus mesmo, Jesus, Jesus. Aí, assim, o complemento está, no Consolador, que é uma série de companheiros, de vários espíritos, de elevada moral, que traz para nós. Assim, vamos ver aqui o nome de alguns deles, antes da gente começar. Bezerra de Menezes. Precisa dar mais algum? Não, né? Então vamos lá. André Luiz, Caibachuba, Eurípides Bassanufo, Hilário Silva, Anália Franco, Meimei, Emmanuel e outros. Então, não precisamos, é indispensável, sinceramente indispensável.
nós já sabemos onde encontramos, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, nós temos... Cadê o Evangelho, gente? Tem, é grandão. Evangelho. É isso. No item 7, nós temos exatamente isso. A abordagem da mediunidade gratuita. Tá? Aquilo que de graça se recebe, de graça se repassa. Se qualquer um de nós chegar aqui, ou em qualquer casa espírita, e alguém falar assim, olha, você tem que dar R$50, R$10, você não tem que dar nada. A contribuição é de acordo com a sua consciência e com o seu... como é que se diz? Com a sua consciência, né? Na verdade, com a sua consciência. Assim, pô, você está numa instituição, você sabe que tem luz, né? Usa-se água, papel higiênico, blá, blá, blá. De onde vem isso? Cai do céu? Não, não cai do céu. Então, somos nós, frequentadores, de preferência os trabalhadores, que precisamos fazer isso se perpetuar. E isso chama-se senso de pertencimento. Hã? Isso é exatamente dessa maneira para que a gente leia no final. Quem pode ler para nós? A Rosa. Rosa, você. Vamos lá. Você quer que eu leia da onde? Lá do... A mediunidade. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Procure, pois, aqueles que carecem de viver recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 10. Alguém já tinha lido isso no Evangelho? Já, com certeza já. Assim, são sutilezas que a gente precisa prestar atenção. Precisa prestar atenção. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente e religiosamente. Pronto. A mediunidade não é uma exclusividade da doutrina espírita. Kardec não inventou mediunidade, ninguém inventou mediunidade, a não ser, isso é uma potência do ser humano, ponto. Na casa espírita, a mediunidade tem um direcionamento baseado no Livro dos Médiuns. Qual é a diferença de se utilizar a mediunidade na casa espírita ou fora dela? Fora dela é responsabilidade de cada um.
Na casa espírita, o direcionamento das reuniões mediúnicas passam a ser responsabilidade do trabalhador e principalmente dos dirigentes. Essa é a diferença. Então, servir a Jesus de qualquer jeito não serve. Não pode. Na casa espírita tem um direcionamento. Se eu saio desse direcionamento, tem alguma coisa errada, equivocada. Tá? Então, são esses detalhes, essas sutilezas, que a gente vai observando. Lá fora, tem médios? Tem. Em qualquer lugar tem médios. Você encontra pessoas dando passividade num monte de lugares. Na casa espírita, o momento da passividade é bem específico. Tá? Por quê? Porque é questão da responsabilidade e do objetivo. A mediunidade dentro da casa espírita tem um objetivo. Nós falamos, somos todos médios. Tá? Em maior ou em menor grau, todos nós. Por que nós somos médios? De uma forma ou de outra, nós sentimos, né, sensações, temos sonhos, né, temos premonições e outros mais. Mas vamos voltar aqui. Somos todos médios. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por fato médium. Quem é que nunca sentiu nada aqui? Não tem. Todo mundo já sentiu alguma coisa. Eu vou confessar para vocês. Quando eu era criança, eu me sentia aprisionado durante muito tempo. E eu não conseguia me mexer. Aí, depois de um determinado ponto, depois de um determinado tempo, eu comecei a olhar via meu corpo. E aquilo me apavorava, gente. Me apavorava. Eu não sabia. Por quê? Eu não tinha o conhecimento e as explicações lógicas. Aí, vamos lá imaginar. Quantas pessoas já passaram por isso? E quantas pessoas hoje passam por isso? Você pode ser um problema médico, físico, pode. Mas, após ir ao médico, procurar, continua a mesma coisa. Vai para a casa espírita. Começa a estudar a doutrina espírita. Que você vai encontrar o fundamento lógico, né, desse acontecimento. E você vai aprender como controlar. Como controlar. Vai cessar? Aí é outra questão. Tá? É uma questão moral. A gente vai trabalhando, buscando, né, se melhorar. A gente vai começar a encontrar várias incoerências, né? Várias explicações incoerentes e outras coisas. Várias sugestões de pessoas que pensam que sabem e nada sabem. Aí embaralha a cabeça de qualquer um. Principalmente de criança. Uma das piores coisas que aí a gente fala é você pegar uma criança, levar numa casa espírita, ele está já, né, sendo evangelizado, aí você leva para outros credos religiosos. É só a gente raciocinar. Gente, você passou na casa espírita os conceitos da imortalidade da alma. Aí você vai para outro local, o camarada diz que é demônio. Como é que a criança vai entender isso? Segunda é demônio, terça não é? Aí não pode dar certo, gente. Tá? São coisas simples, mas que a gente vai passando por cima.
Vamos lá. Essa qualificação só se aplica naqueles, né, que têm a faculdade mediúnica ostensiva. Né? O médio ostensivo. O que é um médico ostensivo? É onde se possui aquela capacidade, as capacidades mais latentes. Ah, ele é pior ou é melhor? Não existe pior ou melhor. O pior ou melhor é aquele elevado moralmente. Isso está onde? No livro dos médios. No livro dos médios, na segunda parte, das manifestações. Capítulo 14 dos médios, do item 159. Vamos lá ver o que é que ele continua dizendo para nós. Dirigimos-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, que lhe compreendem toda a gravidade e não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo. Está lá no livro dos médios, na introdução. Olha a seriedade que é. Infelizmente, a mediunidade é utilizada de várias formas. Isso aí é problema de cada um. Não estamos aqui para criticar ninguém. Aí vamos buscar na casa espírita. Na casa espírita, ela precisa ser utilizada santamente. A gente viu isso há pouco tempo. De maneira séria. De maneira séria. Aí nós vamos observar que a história da mediunidade é muito ampla. Né? Antigamente, na Idade Média, muitos médios foram mortos. Sequer se sabe o nome deles. Porque eles ousavam, olha só, trazer comunicação dos mortos, que é um dos pilares da codificação. Então, por isso, foram enforcados, foram queimados. Imaginemos nós, quantos companheiros, alguns poucos têm seu nome escrito na história. A maioria não tem. Até hoje, em determinados locais, o médium é tratado como uma pessoa endemoniada. Muitos ficam calados, passam pelas situações, veem a situação, mas não se manifesta. Por quê? Medo. Imagina você no interior querendo... Assim, olha a incoerência. As pessoas levam os filhos para benzer, para não sei o quê, para um monte de coisa, né? Mas, se esse mesmo médium que está lá benzendo e curou e resolveu o problema, for dar um aconselhamento qualquer, complicou a vida dele. Então, é exatamente o zelo, o cuidado e o direcionamento que a gente precisa dar. A gente precisa dar o direcionamento da serenidade, da seriedade na casa espírita. Porque tem todo um amparo e tem todo um direcionamento de segurança.
Nós vamos ver por quê. O estudo prévio da mediunidade ameniza o quê? Os inconvenientes da prática, Rosa. O estudo prévio da mediunidade evita e ameniza os inconvenientes da prática em si, a insegurança no trato com os desencarnados e encarnados, o desequilíbrio mediúnico. O que é que nós chamamos vamos começar, de trato com os desencarnados e encarnados? O médium precisa estar atento principalmente com os milindres. O que estrutura, o que dá força a uma casa espírita e a reunião mediúnica são os relacionamentos. Quanto mais salutar o relacionamento, mais segurança tem nas comunicações. Por isso que se recomenda estudo. Fora da casa espírita, as pessoas fazem de qualquer maneira. Chega, vai. Na casa espírita, precisa estudar. Você precisa se apoderar do que você está fazendo. Você precisa ampliar, principalmente, a capacidade de relacionamento. Isso é confiança. Isso é confiança. Se eu chego aqui ou em qualquer um outro lugar e as pessoas não têm confiança em mim e eu não tenho confiança nas pessoas, vai sair um bom trabalho? Serão bons espíritos que vão trazer comunicação? Aí são coisas que a gente precisa prestar atenção. A questão do desequilíbrio mediúnico, a gente observa que tem muito, mas é muito, uma quantidade muito grande de pessoas que sem estudo nenhum, sem conhecimento, né? Porque dão opinião, falam, já vivenciaram isso e essa avalanche vai crescendo. A maioria de nós, né, existem exceções, mas a maioria de nós chega na casa espírita e pega o carro andando e tem que trocar o pneu. Ou seja, você tem que se adaptar, se adequar, começar a tomar conhecimento das obras, do estudo. Né? Por isso que é a importância do estudo na casa espírita, para que você se torne seguro nas comunicações. Essa segurança vai evitar os inconvenientes da prática. São N inconvenientes. Né? Não adianta a gente estar entrando aqui em particularidades. Aí a gente vai ver agora quais são os decágonos. A gente falou isso tudo para ver quais são os decágonos. Quais são os decágonos? O que vocês acham? Ninguém acha nada? Poxa, caramba. Vamos lá. Vamos pegar no livro. São normas de conduta. Isso, são normas de conduta. Vamos lá. Não, vamos pegar o outro que é melhor. Vamos lá. Quais são os decágonos? Rende culto ao teu dever. Que seria render culto ao meu dever? Eu já estou consciente do que eu quero. Né? Eu venho para a casa espírita, ninguém me obrigou. Eu nada estou ganhando em termos de materialismo, né? Em termos de dinheiro. É um detalhe principal.
a gente precisa entender que a doutrina espírita tem como objetivo principal combater o materialismo. Esse é o objetivo principal. Não é, aí a gente precisa estar pensando, não é dizer, não, todo mundo vai ser pobre, não é isso não. É combater o materialismo, combater os excessos, buscar o equilíbrio em termos sociais. Esse é o objetivo da doutrina espírita. A questão da igualdade. Né? A gente vai ver aqui, ninguém é melhor do que ninguém. A casa espírita é esse excelente campo de trabalho, que é o seguinte, hoje eu estou aqui falando, né, e vocês estão aí. Amanhã, Marcelo que está aqui. Depois a Rosa, qualquer um de nós estudando pode estar aqui. É só querer. Não, porque ele sabe. Não, a única coisa que ele fez, e ela fez, foi procurar estudar, tentar montar de maneira racional, né? Buscar as fontes principais, né? Saber, olha só, existe uma base, né? Existe uma base. Essa base é calcada em princípios básicos. Quais são os princípios básicos? Quais são os princípios básicos da doutrina? Deus, o que mais? Imortalidade da alma, o que mais? Reencarnação, o que mais? Pluralidade, comunicabilidade, olha. Então, assim, para que eu me considere espírita e entenda esse contexto, eu preciso saber esses 5 pontos principais que trazem a segurança, pluralidade dos mundos habitados, que faltou. É assim, eu preciso saber disso. A comunicação, que é exatamente o pilar da mediunidade, é qual? Qual o pilar da mediunidade? A imortalidade. Né? O pilar da mediunidade é a imortalidade, porque o médium, né, transmite ou se permite essa simbiose dentro de um ambiente de confiança. Se ele não tiver confiança com os companheiros, o que vai acontecer? Não vai dar bom. Não vai dar bem. Não vai dar bom. É simples, né? Não vai dar bom. Então, são esses pontos que nós precisamos. Mas eu não vou colocar as respostas aqui, porque as respostas vão ser só faladas, né? Não há rende o culto ao dever. Não há fé construtiva onde falta respeito ao cumprimento das próprias obrigações. Certo? Não há. Se você não tem respeito por aquilo que você faz, pelo local que você está, né? Opa! Vamos voltar. Ih, já saiu a cola. Vamos lá. Quero ver. Quem é que gravou alguma coisa? Vou lá para ver. Então, olha lá. Rende culto ao dever. Né? Trabalha espontaneamente. A mediunidade é um arado divino que o ócio da preguiça enferruja e destrói. Quantos e quantos companheiros têm a mediunidade ostensiva, né? Mas têm outras preferências? É responsabilidade de cada um. Assim, por que eu procurei a casa espírita? Porque eu estava muito mais perturbado do que sou hoje. Mas era muito mais, muito mais. Por que motivo? Porque as coisas aconteciam, eu vivenciava e eu não tinha explicação. Aí você entra
começa a se apavorar. Você está lá ali conversando, aí está falando sozinho? Não. Aí, como é que você vai dizer? Aí, a primeira vez, fica todo mundo rindo. Na segunda vez, você já não fala mais. Né? Não fala mais. Aí, eu preciso constatar se ele está encarnado ou desencarnado para poder falar. Olha que loucura. Aí você começa a criar um monte de neurose, né, por falta de conhecimento. O 3. Não te creias maior ou menor do que ninguém. Dentro da casa espírita, todos são iguais. Não tem o Papa, não tem aquele que sabe mais, que sabe menos, não. É um esforço único. É um puxando o outro, né? Aquilo que eu, no momento, estou bem sabendo, opa, me falta na tecnologia. Eu e a tecnologia não somos um. A tecnologia vai para um lado, eu vou para o outro. Com todo esforço, às vezes eu faço tudo certinho, aí não vai. Então eu preciso de ajuda. Tá? Aí eu preciso de ajuda, mas preciso lembrar o seguinte, eu preciso ser solidário para com o meu companheiro. Porque todos são solidários para comigo. Não espere recompensas do mundo. Na casa espírita, o espírito vai vir aqui trazer recompensa para alguém? Tranquilidade, Rosa, a partir de hoje, olha a tua vida. Não, é boa, mas vai ser uma tranquilidade. A de Jeová, então, olha só luz. Quando andar, vai sair brilhando. Você, se tiver tudo escuro, estiver andando, não é isso? Sentimentalmente por causa do esforço, e por causa da dedicação e da disponibilidade que a pessoa coloca. Mas a mediunidade tem responsabilidade e, conforme nós vamos ver aqui, é trabalhoso e perigoso, sim. É perigosa quando a gente está usando, utilizando, sem saber o que está fazendo. Aí, se você pega um carro e vai dirigir e nunca treinou, se você é um farmacêutico, a pessoa vai comprar remédio, né? Aí você pegou, aí vai atender a pessoa, né? Isso em qualquer profissão, gente. Aí, assim, vamos transferir para a prática espírita. Se eu sinto, vejo, aquilo está me incomodando, começo a estudar, começo a entender, isso é para eu sair fazendo e de qualquer maneira? Não. Eu preciso ter ponderação, né? Equilíbrio. Preciso ter equilíbrio. Então, nós estamos no 5. 5. Não centralizes a ação. Vamos aqui falar da centralização. Vamos imaginar cesta básica. Cesta básica. Quantas cestas básicas? 30 cestas básicas. Caramba! Quais são os itens? 20 itens. Aí chega aqui o Cláudio. Deixa que eu compro tudo. Pum. O Cláudio fez certo ou fez errado? Ele é bonzinho ou não? Ele acabou de acertar ou acabou de errar? Não? Bonzinho, né? Comprou, mas impediu que os outros fizessem a mesma coisa. Então, na casa espírita, precisa ser um trabalho coletivo. Felipe traz 1 quilo, Marcos traz 1 quilo, o Ricardo traz meio quilo. Eu não trago nada porque não posso trazer, mas venho trabalhar. Olha, eu não posso fazer nada, mas eu preciso, tem que ter alguém para botar os alimentos na bolsa. Sou eu. É assim que funciona, coletivamente. Se o Cláudio fizer isso sozinho, isso é uma ação. Ou qualquer coisa sozinho, está obstando o andamento dos outros companheiros. Aí a gente tem que prestar atenção e buscar melhorar. Mas isso nós fazemos automaticamente,
Porque, como disse a lição inicial, nós ficamos o quê? Ansiosos com as coisas. A gente fala, caramba, não está acontecendo. Aí vai fazer. Mas a gente precisa aprender. Claro que não é numa encarnação só. Não é, gente. Isso vai passar. A gente vai errar, vai acertar, vai errar. Mas o importante é persistir. Fazer, buscar, dar conta coletivamente. Não te encarceres na dúvida. Que dúvida é essa? Você está estudando, aí surge lá. Eu chego aqui e falo assim, olha, Jesus é Deus. Para algumas religiões é. Para a doutrina espírita, não. Não. Está lá a explicação no Livro dos Espíritos. Então, os conceitos doutrinários, direcionamento doutrinário, é diferenciado de outros credos religiosos. E a gente precisa estar atento para isso. Né? Buscando sempre estar atualizado, sabendo, e o mais importante, a gente vai ver daqui a pouco. E deixar esse mais importante para daqui a pouco é melhor. Estude sempre. Se nós não estudarmos doutrina espírita, nós não aprenderemos espiritismo. Pode aprender qualquer coisa, menos espiritismo. Aí chega um companheiro aqui, vou contar não sei se eu já contei isso aqui, mas se já contei, você leva em conta que eu estou ficando esclerosado mesmo. Isso aí, infelizmente, o que acontece? Um companheiro numa casa espírita que eu trabalhava, chegou um rapaz lá precisando de atendimento fraterno, um rapaz deficiente visual, com a muleta lá. Disse, não, o que houve? Não liga não, isso é assim mesmo, você tem que se conformar. Com certeza, na encarnação anterior, você furou o olho de muita gente. Ai, Oi? Que conforto é esse? Que consolo é esse, gente? Mas isso, por que ele fez isso? Era o quê? Falta de estudo, de preparo. Ele não se preparou e se antecipou para fazer um papel que não era dele. Olha que loucura. E assim, sem contar outros casos, se fosse ficar relatando aqui, iriam ser inúmeros. Mas esse é um dos que me veio à memória agora. Não te irrites. Todas as vezes que a irritação toma conta de você, ore. Aí, uma pergunta que não quer calar. É fácil? Não. Mas é possível. sim. Mas é possível. Gente, é questão de exercício. É questão de exercício. Você, numa primeira vez, você vai se irritar mais ainda. Se o outro, ou a situação, o outro fizer assim, ó. Aí é que a coisa fica difícil. Mas com o tempo, você vai dizer, caramba, ele só vai dar o que ele tem. Não sou eu. Esse presente não é meu, o presente é dele. Eu não tenho que abrir o presente que não é meu. É o problema dele, deixa ele. Agora, até a gente conseguir entender e controlar isso, haja irritação. Mas estamos no caminho certo, já estamos no local certo, já temos conhecimento, já fomos alertados. Todas as vezes que uma situação qualquer clamar pela nossa irritação, saia dela. Ore, né? Pega a água do Chico, né? Bota na boca, fica lá. Né? Aí assim, não estou aguentando, sai de perto. Sai de perto. Aí você sai a primeira vez, né? Sai a segunda, aí vai amenizando. Desculpa incessantemente, em qualquer situação que nós estejamos na casa espírita.
Nós precisamos entender que o companheiro está fazendo o melhor dele. Se aquele melhor não estiver de acordo com o coletivo ou com os princípios morais exigidos, a gente precisa conversar com ele com tranquilidade. Para isso, a Casa Espírita tem dirigentes. Tá? Claro que o dirigente não vai estar chamando, ele não vai fazer, não é isso. Vai conversar com calma, com tranquilidade. Olha, aquela porta é para ficar fechada. Não, mas eu quero ela aberta. Não, você não entendeu. Aquela porta é para ficar fechada. Passa a deixar a chave aqui, né? Sem se irritar. Sem se irritar, não pode se irritar. Passa a deixar a chave aqui, né? Aí vai devagar e isso vai acontecendo. Não tema perseguidores. É muito, muito, muito sutil. E é com muita frequência que médiuns se sentem perseguidos. O melindre é a erva daninha da casa espírita. Você, quando menos espera, ele para fora, você... Caramba, que isso? Como é que isso aconteceu? Assim, nós, enquanto seres humanos, precisamos entender e aprender que viver e seguir a Jesus, seguir o Evangelho de Jesus, é usar a sinceridade de maneira fraterna. Eu preciso aprender a usar o Evangelho de maneira fraterna. É isso que a gente está aqui fazendo. O nome disso é evangelização. O nome disso é reeducação. Aos poucos. Ninguém vai fazer isso de maneira abrupta. Nós estamos aqui hoje, né, conversando, é uma reunião pública, mas daqui a algum tempo, com certeza, todos estarão procurando um grupo de estudo, se localizando, aí você vai ver como é que as coisas fluem com mais facilidade. Ah, mas você para de ter aquelas irritações. Não, você educa a sua irritação. Quando você consegue educar a sua irritação aqui, quando chegar em casa, que é o local mais propício, você tira de letra. A toalha está lá, molhada em cima da mesa, perto do alimento, você nem... Já sei quem é que deixa lá. Aí você vai ver a louça, um par de meias está em cima da pia. Aí sobe aquele calor, ou alguém não sente isso aqui? Todo mundo sente, né? Aí aquele desconforto, assim, não é possível que a pessoa... Não, é possível. É possível. Não faz por maldade, não. Não é maldade. Só é para me irritar. Não é, não. Você é que tem um instrumento de não se irritar. É você que tem que usar esse instrumento. Aí, olha só, esses 10 itens, esses 10 mandamentos são para todos nós e principalmente para os médiuns. Aí nós vamos ver por quê. Isso está no livro, né? Espírito da Verdade. Isso tudo quem falou para a gente foi Jesus, gente. As reuniões mediúnicas na Casa Espírita têm como objetivo As reuniões mediúnicas na Casa Espírita têm como objetivo educar espíritos encarnados, nós,
e desencarnados, acolhendo-os sem julgamentos, orientando-os conforme os ensinamentos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque pode ocorrer do seguinte, da gente imaginar o Evangelho, né? O Evangelho tem várias interpretações. O que nós tratamos aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque nós vamos encontrar tudo com direcionamentos corretos, né? Mas o nosso, para coisas novas, novidades. Aí a gente precisa estar sempre atento a isso. Evangelho segundo o Espiritismo. Aí a bibliografia que nós utilizamos, né? Aí nós não falamos do livro Consolador. O que é que de mais importante tem aqui para nós? Allan Kardec, o livro dos médios, ou o guia dos médios, dos evocadores. O que mais? Estudar. Se não estudar, não adiantou. A gente precisa estar se apoderando do estudo, principalmente na casa espírita. Porque tudo tem origem aqui, ó. Todo o direcionamento está ali. A gente vai aprendendo devagar, não precisa ter pressa, porque somos reencarnacionistas. Se tivermos no direcionamento correto, na próxima, não vai dar tempo eu aprender tudo, pegar tudo. Calma, o que você aprender agora é o necessário. Era só isso mesmo. Não adianta muita coisa querer, você não vai se transformar em homem santo, nem no santo homem. Né? É assim. Que Padre Germano possa estar nos acolhendo cada vez mais, nos fortalecendo, né? Que nós possamos ter aprendido, absorvido algum item de ensinamento, né? Dessa doutrina maravilhosa, desses ensinamentos da imortalidade da alma. Lembremos, nós não morremos, nós somos transferidos temporariamente para a nossa casa, de volta, mais nada. Que Jesus permaneça conosco. Que assim seja. A gente sabe tudo isso, né? Mas na hora de colocar tudo em prática que é difícil. Então precisa, de vez em quando, né, a gente rever tudo isso de novo. Bom, vamos para os nossos irmãos internautas, né? Aquele like e uma boa noite.